Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6, verso 13. Satanás foca a mente, poluindo e contaminando as almas e os julgamentos dos homens com tais erros perigosos que, em sua tendência adequada, tendem a levar as almas dos homens a toda a frouxidão e maldade, como a experiência lamentável abundantemente evidencia. Há quantos estão cheios dessas e daquelas opiniões próprias sobre Cristo, sobre a verdade, sobre a Bíblia, que desonram e desfazem a alma. Isto é, que as Escrituras estão cheias de falácias e incertezas e não precisam mais ser entendidas com precisão, a não ser que concordem com seus próprios pensamentos carnais, que é uma coisa pobre e baixa, senão idolatria também, adorar a Deus em um mediador que eles mesmos inventaram em sua mente, tendo uma interpretação própria sobre a pessoa de Jesus Cristo, vendo muitas coisas como alegoria ou que só são aplicáveis naqueles dias passados, que não há Deus nem diabo exatamente como descrito na palavra, mas apenas como eles podem conceber que Deus seja, como eles podem conceber o céu, como eles podem conceber o inferno. Mas que o que está dentro de nós, de maneira geral, é bom, que lá no fundo o ser humano é bom, com uma centena de outras opiniões horríveis que fizeram com que a maldade invadisse de incerteza a precisão bíblica, como um dilúvio entre nós. O primeiro remédio contra esse ardil de Satanás é considerar solenemente que uma mente vã e errônea é tão odiosa para Deus quanto uma vida perversa. Aquele que tinha lepra na cabeça ou apenas em alguma parte do corpo seria declarado totalmente impuro, como está em Levítico 13:44. Erros que não parecem grosseiros sobre a verdade tornam o coração insensato e libertam a vida para afundar cada vez mais. O erro se espalha e se agita como uma gangrena e torna a alma leprosa à vista de Deus. O hálito do errôneo é infeccioso e, como os cães do Congo, eles mordem, embora não latam. Foi a praga pesada e terrível de Deus sobre os gentios ser entregue a uma mente vazia de julgamento, ou uma mente imprudente, ou uma mente incapaz de perceber seu mal, uma mente abandonada, abominada por Deus, ou uma mente que ninguém tem motivo para se gloriar, mas antes para se envergonhar, como está em Romanos 1:28. Eu acho que nos dias de hoje, pela dureza da nossa cultura, Deus pune muitas maldades anteriores dos homens, entregando-os a erros que arruinam a sua alma. Ah, Senhor, esta misericórdia eu humildemente imploro, que Tu prefiras me tomar em Suas próprias mãos e fazer qualquer coisa comigo do que me entregar aqueles erros tristes com os quais milhares casaram suas almas e estão em vias de perecer para sempre, porque Tu os entregastes às suas próprias corrupções e mentes depravadas. Seria melhor nunca errarmos, mas nos ajude a ver e que venhamos rapidamente corrigir nosso erro. Persistir no erro, sabemos, é diabólico e leva Tu a entregar nossas mentes à escuridão. O segundo remédio contra esse ardil de Satanás é receber a verdade afetuosamente e deixá-la habitar abundantemente em suas almas. Quando os homens se levantam contra a verdade, quando a verdade entra e os homens trancam a porta de suas almas contra a verdade, Deus, em justiça, entrega tais almas para serem iludidas e enganadas pelo erro, para a sua ruína eterna, como está em 2 Tessalonicenses 2, 10 e 12, porque eles não receberam o amor pela verdade de Deus para que pudessem ser salvos. Deus então lhes enviará fortes desilusões, ou como diz o grego, a eficácia do erro, a operação do erro, para que eles creiam na mentira, para que sejam condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer na injustiça. Ah, senhores, se vocês amam suas almas, não tentem a Deus. Não provoquem Deus por sua resistência à verdade, para que Ele não entregue vocês irremediavelmente ao erro, para acreditarem na mentira, para que sejam condenados. Não há homens na terra tão cercados e protegidos contra o erro como aqueles que recebem a verdade por amor a ela.
Essas almas não são facilmente atiradas de um lado para outro e carregadas com todos os ventos de doutrina pelo truque dos homens e astúcia em que estão à espreita para enganar. O grego significa exatamente isso, truques, como trapaceiros e falsos jogadores que usam os seus dados. Não é aquele que recebe a maior parte da verdade em sua cabeça, mas aquele que recebe a maior parte da verdade afetuosamente em seu coração, que desfrutará da felicidade de ter seu julgamento correto e justo de todas as coisas, quando outros serão iludidos e enganados por eles, pelos erros. Todos os ventos de doutrina e enganos que têm por objetivo contaminar os julgamentos, destruir e desfazer as almas dos homens. Os maiores pecadores certamente serão os maiores sofredores. Almas, visto que vocês não querem que seus julgamentos sejam poluídos e contaminados pelo erro, não podendo mais discernir o que glorifica a Deus, mas sendo entregues à escuridão da mente, que a palavra do Senhor, que é mais preciosa do que o ouro, sim, do que o ouro fino, habite abundantemente em vocês, como está em Colossenses 3,16. Deixe-a penetrar em você como uma palavra enxertada, incorporada em sua alma, tão digerida por você que a transforma em uma parte de si mesmo. Não é ouvir a verdade, nem saber da verdade, nem recomendar a verdade, nem falar da verdade, mas a habitação da verdade em suas almas, que manterá seus julgamentos castos e sólidos, no meio de todos aqueles erros reluzentes que entregam muitas almas nas mãos de Satanás, que pode facilmente transformar-se em um anjo de luz, como está em 2 Coríntios 11:14, a fim de atrair outros para ficarem com ele nas cadeias das trevas para sempre. Não deixe a palavra ser estranha ao teu coração, mas torne-a o seu familiar preferido. Então você será capaz de resistir no dia em que muitos cristãos nominais cairão à sua direita e à sua esquerda, pela sutileza daqueles que dirão: eis aqui o Cristo, ou então ali está o Cristo. Almas, se a verdade habita abundantemente em vocês, vocês são felizes. Se não, você está infeliz sob toda a sua maior felicidade, que foi o privilégio de conhecer a verdade. Se a verdade habitar em seu coração, a verdade finalmente triunfa. O terceiro remédio contra esse ardil de Satanás é considerar solenemente. Esse erro faz com que o dono da mente, que remodela a verdade, sofra perdas irreparáveis. Todas as dores e trabalho que os homens fazem para defender e manter seus erros, para espalhar e infectar o mundo com seus erros, não trará nenhum lucro, nem nenhum conforto para eles naquele dia em que a obra de cada homem será manifestada e o fogo provará de que tipo é, como mostra o apóstolo naquela escritura notável de 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Que todos aqueles que se levantam cedo e vão para a cama tarde, que gastam seu tempo, suas forças, seus espíritos, seu tudo para avançar e espalhar opiniões que desonram a Deus, fingindo ainda temê-lo e que desfazem a alma, considerem seriamente isso, que eles devem tentar escapar de todas as dores, custos e encargos que a fidelidade à palavra traria, mas esse é um conforto, entre aspas, que te faz ser parte da propagação do erro. Se alguém assim ainda for salvo no fim, será como pelo fogo, como o apóstolo mostra. Senhores, não é loucura gastar seu dinheiro por aquilo que não é pão? Não devemos viver de toda palavra que sai somente da boca de Deus? E a tua força, teu esforço para o que não pode satisfazer, o que não pode te dar nada bom agora ou no porvir, obras de mentes não cativas à palavra, por mais que sejam admiradas pelos homens, terão algum valor quando forem provadas pelo fogo? O erro, como vidro, é brilhante, mas quebradiço, e não pode suportar o martelo ou o fogo. Mas o pote de ouro, que embora esfregado ou derretido, permanece firme, lustroso e valioso. Que tais almas agora finalmente comprem a verdade e não a vendam, como diz Provérbios 23, 23. Lembre-se de que você nunca pode comprá-la em excesso.
Seja o que for que você dê por ela, você nunca poderá vendê-la com lucro o suficiente ou por um valor que vale a pena, mesmo se recebesse o mundo inteiro em troca. Disse de César que ele tinha mais cuidado com seus livros do que com suas vestes reais, pois nadando pelas águas para escapar de seus inimigos, ele carregou seus livros nas mãos acima da água, mas perdeu suas vestes. Quais são os livros de César em comparação ao livro de Deus? Bem, lembre-se disso, que um dia, sim, uma hora gasta no estudo da verdade ou na divulgação da verdade dará à alma mais conforto e lucro do que muitos milhares de anos gastos no estudo e divulgação de opiniões corruptas e vãs do homem natural, que surgiram do inferno e não do céu, do Deus deste mundo e não do Deus que, por fim, julgará este mundo e todas as opiniões corruptas dos homens. O quarto remédio contra este ardil de Satanás é odiar, rejeitar e abominar todas as doutrinas e opiniões que são contrárias à piedade, são contrárias à palavra de Deus e que abrem uma porta para a profanação, e todas as doutrinas e opiniões que exigem que os homens apresentem um rigor acima do que a Escritura requer, e todas essas doutrinas e opiniões que avançam e elevam a natureza corrompida do homem a achar que pode fazer coisas sobrenaturais, espirituais, que só o Espírito pode fazer na natureza do homem, coisas que ninguém pode fazer a não ser por aquele poder sobrenatural que ressuscitou Cristo dentre os mortos da sepultura. E tais opiniões que elevam nossa própria justiça no lugar da justiça de Cristo, que colocam as boas obras no trono de Cristo e as tornam coparceiras de Cristo. E todas aquelas opiniões e doutrinas que exaltam e clamam supostamente por Cristo e sua graça, a ponto de abandonarem todos os deveres de santidade. E todas aquelas doutrinas e opiniões que tornam os privilégios gloriosos e abençoados dos crentes nos dias do Evangelho serem menores e mais fracos do que no tempo da lei. Se suas almas se levantassem com um ódio santo e uma forte indignação contra tais doutrinas e opiniões que surgem da mente natural na igreja visível, vocês se levantariam quando outros caíssem e brilhariam como o sol em sua glória, quando muitos que foram uma vez como estrelas brilhantes possam sair como rapé fedorento e escuridão sem fim. Gideão teve 70 filhos e apenas um filho ilegítimo, e ainda assim aquele filho ilegítimo destruiu todo o resto, como está em Juízes 8:13. Um filho ilegítimo matou 70 filhos legítimos de Gideão. Uma única doutrina ilegítima matará toda a verdade em teu coração. Precisamos de toda a verdade de Deus. Uma única doutrina corrompida pode tirar um homem completamente fora do caminho. Uma velha moeda de ouro vale mais que 1000 novas falsificações. E uma velha verdade de Deus vale mais do que 1000 novos erros. O verdadeiro ódio é contra todos os erros. É triste desaprovar um erro e sorrir para outro. O quinto remédio contra esse ardil de Satanás é reter a verdade, visto que os homens não seguram o braço de carne até que tenham largado o braço de Deus. Jeremias 17:5. Assim, os homens não se apegam ao erro até que abandonem seu apego à verdade. Portanto, apegue-se à verdade, como diz 2 Timóteo 1:13 e Tito 1:9. A verdade é a sua coroa. Segure bem a sua coroa e não deixe nenhum homem tirar a sua coroa. Deus não tornou a verdade doce para a sua alma, sim, mais doce do que o mel ou o favo de mel. E você não irá para o céu alimentando-se da verdade, aquele favo de mel celestial, como Sansão fez de seu favo de mel. Almas, vocês não encontraram a verdade adoçando seus espíritos, e os animando, e aquecendo seus espíritos, e elevando seus espíritos, e corroborando seus espíritos? Não encontraste na verdade um guia para te guiar, um cajado para te sustentar, um tônico para te fortalecer e um remédio para te curar? E você não vai segurar a verdade? A verdade não foi sua melhor amiga nos seus piores dias. A verdade não ficou com você quando os amigos o abandonaram. A verdade não fez mais por você do que todo mundo poderia fazer contra você,
e você então não se apegará à verdade? Não é a verdade o seu olho direito, sem o qual você não pode ver a Cristo? E a sua mão direita, sem a qual você não pode fazer nada por Cristo? E o seu pé direito, sem o qual você não pode andar com Cristo? E você não vai segurar a verdade com firmeza? Retenha a verdade em seus julgamentos e entendimentos, em suas vontades e afeições, em sua profissão e conversação. A verdade é mais preciosa do que ouro ou rubis, e tudo que você deseja não se compara a ela, como está em Provérbios 3, verso 15. A verdade é aquele espelho celestial onde podemos ver o brilho e a glória da sabedoria divina, poder, grandeza, amor e misericórdia. Nesse espelho, você pode ver a face de Cristo, o favor de Cristo, as riquezas de Cristo e o coração de Cristo batendo como um martelo, como um grande artesão e trabalhando docemente por suas almas. Que as vossas almas se apeguem à verdade, como Ruth fez com Naomi, em Ruth 1, 15 e 16. E então digam como ela: não deixarei a verdade, nem deixarei de seguir a verdade, mas para onde for a verdade, irei. E onde se hospedar a verdade, eu me hospedarei. E nada além da morte separará a verdade e minha alma. O que João disse à igreja de Filadélfia, posso dizer para vocês: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. A coroa é o máximo dos bens. Uma coisa assim é a verdade é a coroa. Que nenhum homem tome a sua coroa. Segure firme a palavra fiel, como diz Tito. Agarre-se com unhas e dentes contra aqueles que a arrebatariam de nós. Segure a verdade assim. É melhor abrir mão de qualquer coisa do que da verdade. É melhor abrir mão de suas honras e bens, seus amigos e prazeres e os favores do mundo, sim, seus parentes mais próximos e queridos, sim, suas próprias vidas, do que abrir mão da verdade. Guarde a verdade, e a verdade o deixará seguro e feliz para sempre. Bem-aventurados os que são guardados pela verdade. Embora eu não possa negar a verdade, posso morrer pela verdade, disse um abençoado mártir. O sexto remédio contra esse ardil de Satanás é manter a humildade. A humildade manterá a alma livre de muitos dardos lançados por Satanás e de armadilhas errôneas de sua propagação. Assim como as árvores baixas e os arbustos estão livres de muitas rajadas violentas e sopro de vento que sacodem e destroem as árvores mais altas, assim as almas humildes estão livres daquelas rajadas e ventos de erro que sacodem e dilaceram as almas orgulhosas e elevadas. Satanás e o mundo têm menos poder para aplicar erros às almas humildes. O Deus de luz e verdade tem prazer em habitar com os humildes. E quanto mais luz e verdade habitam na alma, mais longe as trevas e o erro permanecerão da alma. O Deus da graça derrama graça nas almas humildes, como os homens derramam bebida em vasos vazios. E quanto mais graça for derramada na alma, menos o erro poderá dominar a alma ou infectar a alma. Eu li sobre alguém que, tendo em visão tantas armadilhas do diabo espalhadas sobre a terra, ele sentou-se lamentando e disse consigo mesmo: quem passará por essas armadilhas? Ao que ouviu uma voz respondendo: a humildade passará por elas. Essa é uma palavra doce no Salmo 25:9. O humilde ele o guiará em justiça, e o manso ele ensinará o seu caminho. E certamente as almas guiadas por Deus e conduzidas por Deus não são facilmente atraídas para os caminhos do erro. Preste atenção ao orgulho espiritual. O orgulho preenche nossas fantasias, enfraquece nossas graças e abre espaço para o erro em nosso coração. Não há homens na terra tão logo amaranhados e tão facilmente conquistados pelo erro como almas orgulhosas. É perigoso amar ser sábio aos seus próprios olhos. Amar ser sábio acima do que está escrito na palavra de Deus. Ser curioso e não um observador em seu desejo de conhecimento e confiar em suas próprias capacidades e habilidades para tentar espreitar todos os segredos e ser inflado com uma mente carnal. As almas que estão assim se elevando acima dos limites da humildade
geralmente caem no pior dos erros, como a experiência evidencia diariamente. A alma orgulhosa é como aquele que contemplou a lua, mas caiu na cova. Você sabe como aplicar isso à tua vida. É o que eu espero. O sétimo remédio contra esse ardil de Satanás é considerar solenemente os grandes males produzidos pelos erros. O erro é uma mãe fecunda e gerou filhos monstruosos que incendiou cidades, terras e nações. Erros de consciência produzem muitos males grandes, não apenas na própria alma dos homens, mas também nos negócios humanos. O erro é aquela mulher prostituta que abateu muitos, feriu muitos, sim, matou muitos homens fortes, muitos grandes homens e muitos homens eruditos e muitos homens professos em tempos anteriores e em nosso tempo. Como é muito evidente para todos os que são não destituídos da verdade ou já estão cegos por Satanás. Ó, as graças que o erro enfraqueceu e as doces alegrias e confortos que o erro turvou, se não enterrou para sempre, na verdade. Ó, as mãos que o erro enfraqueceu, os olhos que o erro cegou, os julgamentos dos homens que o erro perverteu, as mentes que o erro escureceu, os corações que o erro endureceu, as afeições que o erro esfriou, as consciências que o erro queimou e a vida dos homens que o erro poluiu e destruiu. Almas, vocês podem considerar essas coisas solenemente e não tremerem mais com um erro do que com o próprio inferno? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6, 13. Take me upon